Imagine um Brasil onde fábricas e indústrias florescessem desde o século XVIII, transformando não apenas a paisagem econômica, mas também a estrutura social e política do país. Agora, imagine que tudo isso foi proibido por uma lei colonial, decretada em 1785, que vedava qualquer tipo de industrialização em solo brasileiro. Essa proibição não era um capricho, mas uma estratégia para manter o Brasil preso ao papel de colônia produtora de matérias-primas para Portugal. A história dessa lei é muito mais do que um regulamento esquecido. Ela revela os conflitos, as aspirações e os embates entre um povo sedento por progresso e uma metrópole preocupada em manter seu controle absoluto. Ao explorar essa proibição, mergulhamos nas raízes da Inconfidência Mineira, em seus ideais iluministas e na luta por um Brasil mais livre e desenvolvido. Venha descobrir como uma simples lei moldou séculos da trajetória econômica e política brasileira, abrindo caminhos para o despertar da consciência nacional. No final do século XVIII, o Brasil colonial vivia sob um sistema econômico e político rigidamente controlado por Portugal. A economia brasileira era essencialmente agrária, focada na produção de matérias-primas destinadas à exportação, como o açúcar, o tabaco e principalmente o ouro, extraído nas regiões mineradoras de Minas Gerais. A metrópole portuguesa, interessada em manter sua influência e riqueza, adotava políticas restritivas para controlar o desenvolvimento econômico da colônia. Uma dessas políticas envolvia a proibição da instalação de indústrias no território brasileiro. Em 1785 foi decretada pela coroa portuguesa uma lei que proibia qualquer tipo de indústria no Brasil, com o objetivo explícito de manter o país como fornecedor de matérias-primas e consumidor dos produtos acabados de Portugal. Essa política limitava o crescimento industrial, forçando a colônia a depender exclusivamente do comércio colonial e da exportação de recursos naturais, impedindo sua autonomia econômica. A proibição prejudicava a diversidade econômica e o desenvolvimento local, sobretudo nas regiões mineradoras, em que surgiam núcleos urbanos com potencial para a indústria artesanal e manufatureira. Esse cenário gerou grande insatisfação entre os mineradores e setores intelectuais da colônia, que vislumbravam a industrialização como uma forma de autonomia e progresso. A repressão à instalação de indústrias foi um dos fatores que fomentaram o descontentamento na sociedade colonial, contribuindo para o clima de revolta e contestação política, culminando na Inconfidência Mineira. A proibição industrial simbolizava a submissão econômica e política da colônia à metrópole, tornando-se um ponto central da luta por liberdade e emancipação no Brasil colonial. A Inconfidência Mineira, movimento ocorrido na década de 1780 em Minas Gerais, teve como uma de suas motivações fundamentais a opressão econômica imposta por Portugal, especialmente a proibição de qualquer tipo de indústria no território colonial. No contexto da mineração, os colonos e intelectuais envolvidos viam nessa lei um obstáculo à diversificação econômica e à autonomia da região. A proibição industrial funcionava como um impedimento à criação de manufaturas locais, limitando o desenvolvimento da economia colonial apenas à exploração e exportação de metais preciosos. Isso gerava uma dependência econômica direta da metrópole, que controlava o comércio e impunha pesadas taxas e impostos, como o temido quinto, a cobrança de 20% sobre a produção de ouro. Para os mineiros, essa situação era insustentável, pois a proibição de indústrias restringia a geração de riquezas locais e sufocava qualquer tentativa de progresso econômico e social. Os líderes da Inconfidência, tais como Tiradentes, José Álvares Maciel e Cláudio Manuel da Costa, defendiam a ideia de um Brasil economicamente independente, onde fosse possível explorar não apenas o ouro, mas também desenvolver manufaturas e outras atividades produtivas. A criação de indústrias locais representava uma alternativa para romper o domínio português e fomentar o crescimento da colônia. Logo, a proibição imposta pela Lei de 1785 era vista pelos inconfidentes como um símbolo do jugo colonial que precisava ser combatido. Dessa forma, a proibição das indústrias tornou-se um dos elementos que alimentaram o espírito revolucionário da Inconfidência Mineira, movendo parte da elite intelectual e social de Minas Gerais a conspirar pela independência do Brasil, com o objetivo de extinguir as restrições econômicas e políticas impostas pela coroa e garantir o direito ao desenvolvimento livre do território brasileiro. A proibição das indústrias no Brasil colonial teve consequências profundas e duradouras para o desenvolvimento econômico e social da colônia. Ao vedar a instalação de manufaturas no território brasileiro, Portugal impediu que a economia colonial se transformasse em uma economia mais complexa e autossuficiente, provocando uma dependência quase absoluta das mercadorias importadas da metrópole. Essa política contribuiu para a perpetuação de um modelo econômico baseado na monocultura e na mineração, mas que não estimulava o crescimento urbano, industrial e tecnológico.
Consequentemente, a colônia permaneceu vulnerável às oscilações do mercado europeu e limitada em seu potencial de desenvolvimento. Essa limitação retardou o processo de industrialização e a diversificação econômica do Brasil por décadas. No campo social, a proibição das indústrias reforçou as desigualdades, já que apenas uma minoria ligada à mineração ou ao comércio colonial concentrava riqueza. Além disso, estimulou o surgimento de movimentos de resistência intelectual e política, como a Inconfidência Mineira, que buscavam romper com o domínio opressor português e estabelecer uma autonomia econômica e política para o Brasil. O legado histórico dessa proibição é significativo, pois ela exemplifica as dificuldades enfrentadas pela colônia para construir um projeto nacional independente. O conhecimento desse episódio é fundamental para entender as raízes das lutas pela emancipação brasileira e as consequências do sistema colonial. Somente após o fim do domínio português, especialmente no século XIX, que o Brasil pôde iniciar um processo mais efetivo de industrialização e diversificação econômica. Assim, a lei que proibiu as indústrias no Brasil em 1785 representa um marco na história do país, ilustrando as tensões econômicas, sociais e políticas do período colonial, e evidenciando o quanto a independência não foi apenas uma demanda política, mas também econômica e cultural. A proibição das indústrias no Brasil colonial em 1785 não foi uma decisão arbitrária, mas sim uma medida fundamentada em motivações econômicas bem claras por parte da coroa portuguesa. Portugal tinha como principal objetivo proteger os interesses econômicos da metrópole, evitando que a colônia se tornasse competitiva no mercado manufatureiro. A política colonial europeia da época baseava-se no sistema chamado mercantilismo, que defendia o controle rigoroso das colônias para garantir o fluxo constante de riquezas para a metrópole. Sob esse sistema, as colônias eram vistas quase exclusivamente como fontes de matérias-primas e mercados consumidores das mercadorias manufaturadas produzidas na Europa. Com o Brasil produzindo sobretudo recursos naturais, como o ouro, o açúcar e a madeira, era essencial para Portugal que a transformação dessas matérias-primas em bens manufaturados acontecesse na metrópole e não na colônia. Se a indústria fosse permitida no Brasil, ela poderia competir com as indústrias portuguesas e europeias, reduzindo os lucros da coroa e ameaçando o modelo econômico colonial. Além disso, o controle sobre a indústria afirmou-se como uma forma de manter dependência econômica e política do Brasil em relação a Portugal, evitando o crescimento de uma burguesia forte e industrializada no território colonial, que poderia reivindicar maior autonomia. Por isso, a proibição industrial foi uma forma estratégica de dominação, mantendo o Brasil como uma economia complementar e subordinada, mas com pouca capacidade de desenvolvimento próprio. A proibição das indústrias no Brasil colonial, estabelecida em 1785, encontrou forte resistência e insatisfação por parte de diversos grupos sociais, principalmente entre os habitantes das regiões mineradoras, como Minas Gerais, que dependiam diretamente da prosperidade econômica local. Ao longo do século XVIII, começava a surgir uma elite intelectual e econômica preocupada com a rigidez do sistema colonial e a falta de alternativas econômicas para a região. Os mineradores e comerciantes locais viam na indústria uma possibilidade real de diversificação econômica, criação de empregos e desenvolvimento urbano, aliviando um pouco a pressão imposta pela alta taxação sobre a mineração. A proibição foi vista, portanto, como mais um grilhão para a já limitada liberdade econômica da colônia, aprofundando a insatisfação contra o controle metropolitano. Nos centros urbanos de Minas Gerais, especialmente em Vila Rica, informais oficinas e pequenas manufaturas já tentavam se estabelecer como alternativas à economia extrativista, embora na clandestinidade. A impossibilidade legal de expandir essa atividade limitava os ganhos e o desenvolvimento da região. Esses setores passaram a criticar abertamente a política colonial e a defender mudanças, o que permeou os debates políticos e culturais que culminariam no movimento da Inconfidência Mineira. Assim, a reação à proibição foi marcada por uma combinação de descontentamento econômico, desejo por autonomia política e um sentimento de injustiça, elementos que alimentaram intensamente o clima revolucionário da época. A Inconfidência Mineira, conhecida como um dos primeiros movimentos de contestação à dominação portuguesa, teve forte relação com a proibição das indústrias no Brasil, já que um dos pilares da insatisfação dos inconfidentes era exatamente a limitação imposta ao desenvolvimento econômico local. Lideranças como Tiradentes e outros intelectuais questionavam a rigidez da política metropolitana que impedia a instalação de qualquer indústria, reforçando a dependência colonial. Os inconfidentes defendiam uma mudança radical no sistema político e econômico do Brasil,
com a criação de uma república independente que pudesse implementar políticas de desenvolvimento econômico mais liberais, incluindo a permissão para o florescimento da indústria local. Eles acreditavam que só com autonomia política seria possível superar o caráter exclusivamente extrativista e agrário da colônia e desenvolver manufaturas que beneficiassem a população. Ao planejar a revolução, os conspiradores viam na independência uma forma de libertar o Brasil das amarras do mercantilismo colonial, que coibia setores produtivos essenciais para o progresso econômico e a justiça social. A Inconfidência Mineira, portanto, trouxe à tona a crítica à proibição industrial como uma inovação vital para o futuro do país. Embora o movimento tenha sido reprimido, sua importância histórica reside justamente na articulação dessas ideias sobre economia e política, que pavimentaram o caminho para as futuras lutas pela independência do Brasil. No contexto da Inconfidência Mineira e das críticas à proibição das indústrias no Brasil em 1785, as ideias do iluminismo europeu tiveram papel decisivo. O iluminismo pregava a liberdade econômica, a igualdade política e o direito dos povos à soberania, conceitos que influenciaram profundamente os intelectuais brasileiros da época. Os inconfidentes, em contato com livros, cartas e ideias de filósofos iluministas como Montesquieu, Rousseau e Voltaire, passaram a questionar não apenas a submissão política à metrópole, mas também as restrições econômicas, como a proibição das manufaturas. Essa visão defendia o livre desenvolvimento das atividades produtivas, a redução de monopólios e a criação de uma economia autônoma que permitisse o progresso social do país. Nesse cenário, a proibição das indústrias era vista como uma imposição retrógrada que impedia o avanço da colônia, negando seus direitos naturais de prosperar e de se organizar politicamente segundo suas necessidades. Assim, os ideais iluministas embasaram a crítica a essa legislação colonial e inspiraram os movimentos que buscavam reformas profundas, estabelecendo o desenvolvimento econômico e a liberdade como direitos essenciais. A influência dessas ideias foi um fator que contribuiu para o pensamento revolucionário da Inconfidência Mineira, que sonhava com uma nação livre não apenas da exploração fiscal, mas também das limitações econômicas impostas pela coroa portuguesa. A proibição das indústrias no Brasil foi formalizada por meio de legislações específicas emitidas pela coroa portuguesa que buscavam controlar rigorosamente o desenvolvimento econômico da colônia. A Lei de 1785 estabeleceu com clareza a vedação da instalação de ofícios, manufaturas e qualquer tipo de indústria no território brasileiro, reforçando a manutenção do Brasil como fornecedor de matérias-primas e mercado consumidor dos produtos manufaturados de Portugal. No âmbito administrativo, o controle da fiscalização dessas leis era feito pela Junta Geral da Fazenda e pelos governadores das capitanias, que tinham o dever de impedir o estabelecimento de atividades manufatureiras e punir os infratores. O sistema colonial funcionava com uma vigilância rígida, que incluía desde a verificação das atividades econômicas até o confisco de equipamentos manufatureiros ilegais e punições exemplares contra os transgressores. Além disso, a legislação reforçava a cobrança de impostos, como o quinto do ouro, de forma a centralizar os recursos na metrópole. Assim, qualquer tentativa de criar indústrias locais não só enfrentava barreiras legais, mas também dificuldades econômicas e políticas, já que a coroa não queria abrir mão da hegemonia econômica. Esses aspectos legais tornaram-se um obstáculo significativo para o desenvolvimento local e um dos motivos pelo qual a colônia começou a articular movimentos políticos para reivindicar maior autonomia, o que culminaria na Inconfidência Mineira. Embora a Inconfidência Mineira tenha sido reprimida em 1789, a questão da proibição das indústrias no Brasil colonial continuou a influenciar o debate econômico e político durante as décadas seguintes. A manutenção dessa restrição dificultou o avanço da diversificação econômica e retardou o processo de industrialização no país, que só se intensificaria muito mais tarde, no século XIX e início do século XX. Mesmo após a independência do Brasil em 1822, as estruturas econômicas herdadas do período colonial
como a pouca presença de indústrias, a dependência de exportação de matérias-primas e as desigualdades regionais, continuaram marcando a realidade brasileira. A antiga proibição deixou um legado de atraso industrial que levou décadas para ser superado. No entanto, o espírito de autonomia e liberdade econômica que marcou a Inconfidência Mineira e as críticas à proibição das indústrias influenciaram as ideias dos políticos e empresários do século XIX, que passaram a defender a abertura para a industrialização, modernização e diversificação da economia brasileira. Assim, o impacto da proibição foi um dos muitos desafios históricos que o Brasil teve que superar para consolidar seu desenvolvimento econômico, inserindo-se posteriormente no cenário mundial como uma economia mais diversificada e industrializada. A proibição das indústrias no Brasil em 1785 foi um exemplo claro das estratégias da metrópole portuguesa para manter o controle econômico e político sobre a colônia, assegurando sua submissão e extração máxima de riquezas naturais. Essa política legislativa teve efeitos profundos sobre o desenvolvimento econômico, social e político do Brasil colonial, limitando a diversificação produtiva, fomentando a dependência econômica e gerando insatisfação em vários setores da sociedade. Esse cenário foi fundamental para alimentar o descontentamento que culminou na Inconfidência Mineira, movimento que não se limitou à reivindicação da independência política, mas também incluía a busca por liberdade econômica, incluindo o direito de instalar indústrias locais. As ideias iluministas, a resistência dos mineradores e o anseio por um Brasil autônomo foram elementos que deram densidade a essa contestação. Embora a repressão tenha feito com que o tema fosse adiado, a proibição das indústrias permanece como um símbolo das limitações enfrentadas pela colônia e da trajetória de luta pela autonomia brasileira. O legado dessa lei é uma importante lição sobre os desafios impostos pelo sistema colonial e sobre a necessidade da liberdade econômica para o desenvolvimento nacional. Em suma, entender essa proibição é compreender uma parte essencial da história brasileira, que revela como as questões econômicas e políticas estiveram intrinsecamente ligadas no caminho para a independência e o progresso do país. A proibição das indústrias no Brasil em 1785 foi um verdadeiro nó na história do nosso desenvolvimento, um entrave que impediu o país de trilhar cedo o caminho da autonomia econômica e industrialização. No entanto, essa mesma restrição acabou por revelar a força das ideias e da resistência brasileira. Diante da imposição, surgiu a Inconfidência Mineira, um movimento que não desejava apenas libertar o Brasil do jugo político, mas também de suas amarras econômicas. Essa lei, que muitos poderiam considerar uma barreira, acabou sendo o motor de debates, sonhos e revoltas que impulsionaram a luta por um Brasil que se reconhecesse e se desenvolvesse por si só. Ao final, essa história nos ensina que, por trás dos limites impostos, sempre haverá pessoas dispostas a imaginar um futuro diferente e lutar com coragem para construí-lo. Afinal, o progresso brasileiro não se fez em silêncio, mas sim no eco das vozes que romperam as correntes do passado.